Vamos para mais uma aula. Essa semana nós teremos a revisão do nosso conteúdo de avaliação parcial, nossa N1. E o conteúdo estudado nesse bimestre são as vanguardas europeias. Então, vamos dar início à nossa revisão. Nós vamos começar falando um pouco da última vanguarda, né? Uma das últimas vanguardas que nós estudamos. Estudamos surrealismo e estudamos o dadaísmo na nossa última aula. E vamos começar pelo dadaísmo. O dadaísmo foi uma vanguarda que surgiu em Zurique em 1916 e tinha como principais características a ruptura com a arte tradicional, conteúdo anárquico, a ironia, queria chocar o público, fazer provocações, tinha uma arte sem lógica e fazia uma crítica ao consumismo. Geralmente o dadaísmo, os artistas, eles não criavam e sim eles atribuíam uma nova funcionalidade, atribuíam uma função artística a algum objeto que já existia. Temos o exemplo aí do urinol, que é a obra do Marcel Duchamp, e é um dos nomes mais importantes do dadaísmo, juntamente com Tristan Tzara, que é considerado o fundador, e o Max Ernst. Então, o que precisamos memorizar e aprender sobre o dadaísmo para essa prova? As características, né? Uma vanguarda provocativa, irônica, que queria chocar, que queria causar, e as pessoas importantes, os artistas dessa vanguarda, Marcel, Tristan e Max Ernst. As obras, né, sempre lembrar que geralmente são objetos que já existem e que não estão ali com a sua função original. As obras são basicamente essas, as obras do dadaísmo. Vamos lembrar também daquele poema, né? Tristan Tzara, na última aula nós falamos sobre ele, como uma receita para fazer um poema dadaísta, ok? Pegando palavras aleatórias e formando o poema. Nossa próxima vanguarda é o expressionismo. O expressionismo ele surge na Alemanha em 1905. E o que nós precisamos aprender sobre o expressionismo? Toda vida que virmos esse nome, expressionismo, o que tem que vir à nossa cabeça? Emoções, denúncias sociais, muita subjetividade, medo, angústia, deformação da realidade, a preocupação com os problemas sociais, valores humanos, tá? É isso que o expressionismo, as obras do expressionismo vai buscar retratar. E quem são os autores do expressionismo? Edvard Munch, muito famoso, sendo o autor do Grito. Nós estudamos o expressionismo na nossa primeira aula de vanguardas. Van Gogh e o Cândido Portinari, que é o brasileiro, que vai ser um dos nomes principais do expressionismo aqui, ok? Nós temos aí duas imagens, uma do Edvard Munch, que é o Grito, a primeira, e logo abaixo a gente tem os retirantes do Cândido Portinari. Vamos agora para a nossa terceira vanguarda, uma das vanguardas mais influentes que surgiu nesse início do século XX, e muito devido ao seu nome mais importante, ao seu artista mais importante, e também porque ainda hoje ela influencia muito no design de alguns objetos, móveis, né? Então, a gente vai para o cubismo. O cubismo ele surge em 1907, em Paris. Foi um movimento muito influente, né, no século XX, ainda é. A arte cubista é muito valorizada. E as características que a gente precisa aprender sobre o cubismo para fazer essa prova são
a abolição da cópia da arte, queria-se fazer uma arte diferente, as formas geométricas, nós vamos ver muitas presenças de cones, círculos, retângulos nas imagens vistas, recortes, colagens, nessa figura, nesse quadro que está aí, que é um quadro do Picasso, que é o primeiro quadro que ele pinta, a gente pode perceber a presença de profundidade na imagem. Isso é criado, lógico, com técnicas de pintura. Ele faz um jogo com luz e sombras e dá esse efeito de profundidade. Então, geralmente, você pode ver, você consegue ver de vários ângulos diferentes, né? De cada lugar que você olha a imagem, você consegue ter uma imagem diferente, uma visão diferente, na verdade. E os nomes importantes do cubismo é o Pablo Picasso, sem dúvida, pintou Las Demoiselles d'Avignon, que é essa figura, pintou Guernica, que é aquela figura que nós tratamos na aula passada, que fala da Guerra Espanhola, e o Georges Braque também é um pintor muito importante, cubista, que vai ser referência juntamente com Picasso. Na nossa próxima vanguarda, a palavra é o dinamismo, a velocidade, o movimento. Nós vamos falar agora do futurismo, que surgiu em 1909, lá na Itália, com um manifesto futurista, publicado no jornal, escrito por Filippo Marinetti. E o futurismo, ele visava isso, né? Essa valorização do desenvolvimento industrial, que a gente já viu na aula passada, que alguns acontecimentos, principalmente ali em decorrer da Primeira Guerra, vão influenciar nessas vanguardas. Essas vanguardas vão ser fruto dos movimentos que estavam acontecendo, movimentos sociais, e essa modernização vai influenciar diretamente nas obras do futurismo. Então, nós temos aí como características a valorização do desenvolvimento industrial, o mundo moderno, as máquinas. A propaganda vai ser um meio de comunicação muito importante. Essas imagens vão estar lá nas propagandas. Começa aí o setor automobilístico dando um pontapé. Muitas descobertas nesse período. Então, o futurismo ele também vai valorizar isso, a velocidade, as máquinas, a indústria. Vai utilizar onomatopeias, vai utilizar palavras, repetições nos seus poemas que deem ideia de velocidade e de movimento. E vai utilizar na composição das suas obras sobreposição de imagens, dinamismo, cores vivas. E os nomes do futurismo é o Filippo Marinetti, que é o principal representante do movimento, o Giacomo Balla, Oswald de Andrade e Anita Malfatti no Brasil. Vão ser os representantes principais do futurismo aqui no Brasil, em especial na Semana de Arte Moderna, onde vão poder ser apreciados alguns trabalhos desses autores e de outros artistas também. Para finalizar a nossa revisão, vamos fechar com o surrealismo, que acontece em 1920 na França, muito influenciado pela psicanálise de Freud, e vai trabalhar características como o inconsciente, a fantasia, a loucura, as criações por impulso, reações automáticas, o improviso. Também vamos ter muita relação com a libertação da mente, com uma nova realidade, com os sonhos, o universo onírico vai estar presente nas obras do surrealismo. E os nomes mais significativos são Salvador Dalí, que criou muitos quadros bem enigmáticos, com muitas referências, com muitas imagens. René Magritte, Juan Miró e André Breton. André Breton ele rompe com o dadaísmo e
começa a dar início ao surrealismo na França. E os quadros, as obras surrealistas, elas são muito interessantes, você consegue ver vários desenhos, várias imagens numa só obra. Cada imagem tem ali um porquê, muitos críticos analisam. Na aula passada a gente fez uma análise desse quadro que está aí, que também é chamado de Relógios Moles, que fala sobre o tempo. A gente consegue identificar insetos que Salvador Dalí não gostava. Conseguimos identificar também um autorretrato do autor, a gente trabalhou isso, e fechamos a nossa revisão com as nossas vanguardas europeias. É o assunto da prova. Estudando por essa revisão, tenho certeza que vocês farão uma boa prova, dando uma olhada nas aulas passadas também, fazendo as atividades e tirando as dúvidas no WhatsApp, no Google Sala de Aula. Sempre que vocês puderem, quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Desejo a vocês uma boa prova e tudo de bom, fiquem em casa.